pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Aleluia. Sobre as águas. Deus proverá. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Quando a minha força se esgotar. Aleluia. Os irmãos que já estão entrando aí. Paz do Senhor Jesus. Já vai compartilhando aí o link. Enviando aí para os seus contatos, para que a gente possa alcançar pessoas através desta live, desta palavra. Deus tem uma palavra ao teu coração, ao nosso coração, nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos aguardar mais uns minutinhos, uns 2 minutinhos, que os irmãos estão entrando. Aí os que for aparecendo aqui para mim, eu vou saudando. Se eu não te saudar, é porque não apareceu para mim aqui ou eu perdi, tá bom? Mas a paz do Senhor, irmã Viviane, paz do Senhor, irmã Claudete, irmã Tereza, irmã Kátia, irmã Iraci, irmã Vilma, paz do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus. Os irmãos estão ouvindo bem? Tá dando para ouvir legal aí? Me dá um feedback aí, me dá uma resposta. Se os irmãos estão ouvindo bem, se o áudio tá legal, pra gente começar a palavra. Glória a Deus. Maldenir, paz do Senhor. Os irmãos estão entrando. Vamos louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui mais uma vez reunidos através desta live para cultuarmos ao Senhor. Glória a Deus. De onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei. Amém, glória a Deus.
Irmã Lourdes, também a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração e dar início a essa transmissão, a esta live, que seria o nosso culto Dínamos, culto da busca do Espírito Santo. Onde você estiver, feche os seus olhos agora, leve o seu pensamento a Deus e vamos fazer uma oração. Pai, uma vez mais nós entramos na Tua presença, uma vez mais nós glorificamos o Teu nome. Te louvamos porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. Te louvamos pela bondade que nos tem alcançado, Senhor. Te louvamos pelo privilégio de Te conhecer, pela honra de poder servir-te, pela honra de poder ser chamado Teu servo, chamado Teu filho. Te louvamos, Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Te louvamos, Senhor amado, por podermos declarar que só o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti. Te louvamos, Senhor, nesta noite, pela saúde, pelos livramentos. Deus, te louvamos pela vida dos nossos irmãos e amigos. Te louvamos, ó Pai, por termos mais uma oportunidade de nos reunir, ainda que não fisicamente, mas possamos estar juntos para buscarmos a Tua face, falarmos da Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és maravilhoso. Te pedimos, tem misericórdia das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Cubra-nos, ó Deus, nesta hora. Vai de encontro a cada vida, Senhor amado, que está conectada a esta live, aqueles que ainda estarão entrando, aqueles que verão posteriormente. Pai, eu te apresento esta live, Senhor. Seja para a glória e honra do Teu nome, seja para edificação de vidas, seja para restauração de vidas, seja para fortalecimento, seja para que vidas sejam alcançadas, para que perdidos possam ser encontrados, caídos possam levantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito dirija todos os momentos desta live, abrindo os nossos corações, nos capacitando ao entendimento daquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero fazer o uso de 2 textos. Amém? O primeiro texto está em Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 56. E o outro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e nós vamos ler alguns versículos neste texto de Atos, mas primeiro vamos ler Lucas. Abra sua Bíblia, você que tem uma Bíblia, aí no Evangelho de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento, Lucas, capítulo 22. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22, versículos do 54 até os 60. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura deste texto. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. São 2 textos, nós vamos ler mais de 20 versículos, mas é importante nós lermos todos para que o contexto seja bem explanado, bem entendido por todos nós, tá bom? Versículo 54
do Evangelho de Lucas, do capítulo 22. Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com Jesus. Mas Pedro negou: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente, este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Amém? Agora vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o 5º livro no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Versículo 5 do capítulo 4. Aí nós vamos ler do 5 ao 13, depois leremos do 18 ao 21. Amém? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 5 ao 13. Amém? Vamos lá. Diz assim: No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer a Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de que como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas que Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13, preste atenção. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio. Agora nós vamos dar um pulo para o versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por esta palavra, pela tua palavra. Sabemos que a tua palavra é alimento, sabemos que a tua palavra é sustento, sabemos que a tua palavra é resposta, sabemos que a tua palavra é firmeza, ela é que nos dá, Senhor amado, direção. Fale conosco, Senhor, tira tudo que nos impede de compreender, tudo que atrapalha a nossa compreensão, para que possamos crescer,
Senhor, na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu li 2 textos e eu vou falar um pouco do contexto desses 2 textos. O primeiro texto que eu li, de Lucas 22, é a história da prisão de Jesus. Né? Jesus estava orando no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos. Judas tinha ido chamar os traidores, tinha ido chamar os soldados, os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Eles mandaram soldados romanos e prenderam Jesus. Os discípulos fugiram e agora João e Pedro conseguiram entrar no Sinédrio, onde Jesus está sendo julgado. João tem um conhecido e esse conhecido permite que Jesus entre, que João entre, e João consegue fazer com que Pedro também entre no pátio. E eles estão observando Jesus de longe para ver no que daria. E esse é um dos contextos mais fortes da história de Pedro, porque Pedro é o apóstolo que mais teve referências durante o ministério de Jesus. Mais vezes Pedro é citado, mais vezes ele tem interferência, ele tem manifestações citadas no ministério de Jesus nos 3 anos e meio. Pedro é o que mais aparece, é o que mais se apresenta. Pedro é o que mais tem participações no ministério de Jesus, e Jesus já tinha declarado que ele seria o líder da igreja, já tinha dito que daria a chave de Davi, que abre porta, o que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e chega nesse momento da vida de Pedro, onde Pedro, por medo, Pedro, por estar numa situação inusitada, que ele jamais imaginava que poderia acontecer, de Jesus estar sendo julgado sem reação, o homem que andou sobre as águas, o homem que ressuscitou mortos, o homem que disse ao vento, pare, e o vento teve que obedecer, disse ao mar, se aquieta, e o mar ficou calminho. Este homem agora está aceitando ser conduzido para lá e para cá, amarrado, ser julgado sem reagir. Pedro agora está olhando para essa situação, e o sentimento de Pedro começa a vir à tona, um sentimento de ser humano que ele era, como nós somos, começa a saltar de dentro dele, e o sentimento começa a gritar, o sentimento de medo. Pedro começa a sentir medo do que poderia acontecer com Jesus e, consequentemente, com ele, por ser um seguidor de Jesus. Pedro começa a imaginar o que poderia acontecer com Jesus e o que poderia acontecer com ele, com seus amigos, seu irmão André, seus amigos João, Tiago e os outros apóstolos que seguiam Jesus de perto, caso eles consigam fazer o que eles estavam planejando, que era realmente prender e posteriormente matar a Jesus. Então, nesse contexto, os versículos que nós lemos, Pedro entra no pátio, observando Jesus de longe, e 3 pessoas vão olhar para Pedro e reconhecê-lo, e apontar para Pedro e dizer: você é discípulo dele, você andava com ele, você é um dos dele. E Pedro, nas 3 vezes, simplesmente vai negar. Pedro vai dizer que não conhecia Jesus. Pedro vai dizer que não tinha nada a ver com aquele homem, ou seja, não tinha nada a ver com Jesus. O sentimento de Pedro é um sentimento de medo. E nós lemos um outro texto, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 5 ao 13, depois dos 18 ao 21, onde o mesmo Pedro está sob ameaça. Ele tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo para curar um paralítico na porta do templo. E após dizer ao paralítico: levante-se e ande, ele prega dentro do templo para a multidão que se aglomera por ver o paralítico de nascença andando, e ele prega para aquela multidão, só que isso atrai os olhares e chega aos ouvidos dos mesmos que tinham crucificado a Jesus.
e mandam levar Pedro e João para o Sinédrio, para que eles expliquem no nome de quem eles fizeram essa cura, com que autoridade, com que poder eles manifestaram esse sinal de fazer com que aquele paralítico pudesse andar. E os versículos que nós lemos, Pedro está respondendo a eles, dizendo: nós fizemos isso no nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. É no nome dele que nós ressuscitamos, através do poder do nome dele, que nós fizemos com que o paralítico andasse. Então, eles começam a pressionar Pedro e João. E o versículo que eu fiz questão de dar uma ênfase aqui, o versículo de número 13, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, um contraste de dois momentos da vida de Pedro. No primeiro momento, que nós citamos, onde Pedro está vendo Jesus sendo preso, Pedro se apavora e não tem coragem de se relacionar a Jesus. Não tem coragem de se dizer um seguidor de Jesus. Não tem coragem de assumir a sua relação com Jesus. Ele simplesmente nega conhecer Jesus por medo. E um segundo momento, onde o mesmo Pedro, agora ameaçado diretamente, porque no primeiro momento Pedro não está sendo ameaçado, Jesus é que está sendo julgado. Pedro, ele imagina que se Jesus for condenado, eles virão atrás dos seus discípulos, e já tem medo. Já no segundo momento, Pedro está sendo diretamente ameaçado. Os líderes religiosos estão pressionando ele, e ele tem coragem, e ele encara, e ele fala a verdade. E por que eu trouxe esses dois textos para a gente falar sobre isso? Porque nós precisamos entender que nós somos seres humanos, e por mais que nós conheçamos ao Senhor, sigamos ao Senhor, nós temos as nossas fraquezas e os nossos limites. Nós somos levados, às vezes, a fazer aquilo que nós sabemos que não deveríamos fazer, porque somos impulsionados por sentimentos ou sensações que são naturais, são humanas. E normalmente nós vamos atribuir os nossos tropeços, nós vamos atribuir as nossas fraquezas, as nossas falhas às circunstâncias. Nós vamos acreditar, nós vamos dizer que eu caí, sim, mas eu caí porque eu fui tentado. Eu mirei, sim. Eu dei lugar à ira, sim, mas eu dei lugar à ira porque eu fui provocado. Então, a gente sempre vai atribuir as nossas reações erradas, as nossas atitudes erradas, às circunstâncias que nos envolvem. Nós vamos atribuir as nossas atitudes, as nossas quedas, as nossas fraquezas, nós vamos sempre atribuir ao momento em que estamos passando, e nós vamos acreditar isso às circunstâncias ruins, às provações, às tentações. Nós vamos sempre dar esse crédito ao que nós passamos, e porque passamos por tais situação é que nós acabamos cedendo, é que nós acabamos caindo, é que nós acabamos errando. Só que eu trouxe aqui duas situações. A primeira situação, Pedro, ele tem motivos para sentir medo. E eu já citei aqui os motivos que Pedro tem para sentir medo. Esses motivos são: o mestre dele, Jesus, está sendo preso, sendo julgado. E a expectativa, ou o sentimento é que, se Jesus for condenado, se Jesus não for liberto, certamente eles virão atrás também dos seus discípulos, e Pedro é um discípulo de Jesus. Então, Pedro tem uma circunstância que o envolve. Pedro tem uma circunstância que o rodeia. Essa circunstância é uma circunstância de ameaça. Então, Pedro se sente ameaçado.
Pedro sente que ele pode estar sendo o próximo, pode ser o próximo a ser preso. E isso traz pavor a Pedro. Isso traz pavor a Pedro. Pedro, ao ver essa situação, ele se sente desesperado. Pedro, ao ver essa situação, ele se sente amedrontado. E a reação dele é negar que conhece a Jesus. Na segunda situação, ele está sendo ameaçado diretamente. Não há uma suposição. É claro. Ele está sendo diretamente ameaçado pelos líderes religiosos. Então, a segunda situação é mais séria. A segunda situação é mais direta. Na segunda situação, Pedro tem mais motivo para se apavorar. Porque na primeira situação era uma hipótese. Se Jesus for preso, se Jesus não for liberto, se Jesus não reagir, provavelmente eles virão atrás de nós. Então, na primeira situação é uma hipótese, mas na segunda situação é uma realidade. Pedro foi chamado pelos líderes e Pedro está sendo interrogado diretamente. Então, qual das duas situações é que ele tem mais motivo para sentir medo? Na segunda, onde ele não está com Jesus. Jesus não está mais ali. Jesus já voltou para o Pai. E agora, na primeira situação, Jesus está preso, mas Jesus está ali. Ele já tinha visto situações terríveis e Jesus resolvê-las. Ele já tinha visto o mar se agitar e Jesus acalmá-lo. Ele já tinha visto uma grande tempestade de vento e Jesus vindo andando sobre as águas. Ele já tinha visto um amigo de Jesus morto há 4 dias e Jesus mandar ele sair para fora do túmulo. Então ele já tinha visto situações serem revertidas por Jesus. E na primeira situação, Jesus ainda está ali. Na segunda situação, Jesus não está mais, Jesus já ressuscitou, já voltou para o Pai. Então, a segunda situação é uma situação pior para Pedro. Porém, na segunda situação, Pedro, ele manifesta coragem, manifesta valentia. O versículo que nós lemos diz que os líderes, ao olharem para Pedro e verem a coragem deles, eles se admiram da coragem de Pedro. Então, é aqui que eu quero frisar. É aqui que eu quero que nós entendamos o porquê. Porque Pedro, ele, em um momento, onde a ameaça era uma hipótese, onde a ameaça não era tão direta ou tão real, ele se apavora tanto ao ponto de negar a Cristo. Ele se apavora tanto ao ponto de negar a sua fé. E em nenhum outro momento onde a ameaça é real, a ameaça já está diante dele. A ameaça é uma realidade. Nesse outro momento, porque Pedro, ele simplesmente tem coragem de encarar. Ele simplesmente tem coragem de confessar a sua fé, de manter a sua fé. E dentro disso, eu já quero destacar algo, que não são as circunstâncias, não são os momentos que nos fazem errar. Não é pelo que passamos, não é o grau de dificuldade das nossas circunstâncias que nós passamos, que nos fazem cair. Não é o grau de dificuldade que estamos vivendo que nos faz errar. Porém, é o como estamos vivendo. Porque as circunstâncias não nos mudam, mas elas revelam o que somos ou o que temos por dentro. Ou mais que isso, ela nos revela quem nos rege. As circunstâncias não têm o poder de nos mudar, mas têm o poder de revelar o que somos, o que temos por dentro e o que nos rege. Amém? Então, essas duas situações que nós citamos,
deixam bem claro isso. Que Pedro não negou no primeiro momento, por causa da situação. Porque se Pedro tivesse negado a fé, se o que tivesse feito Pedro negar a fé, negar Jesus, fosse a situação, a circunstância, então no segundo momento, na segunda história que nós lemos, aí que Pedro deveria negar mais a sua fé, porque o segundo momento é onde Pedro verdadeiramente está ameaçado. Mas no segundo momento Pedro não nega, o que deixa claro que, na verdade, não são as circunstâncias que nos fazem tropeçar. Não são as circunstâncias que nos fazem errar. Porque a circunstância não tem poder de nos mudar. A circunstância só revela o que está dentro de nós e acaba por revelar aquilo que nos rege. Veja, no primeiro momento, na primeira situação que nós citamos, quando Pedro nega Jesus. Por que ele nega Jesus? Porque a situação é difícil? Porque a situação é ameaçadora? Então, se isso é uma verdade, no segundo momento que nós citamos, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando ele é levado para o Sinédrio, ele está diante, agora é ele que está sendo julgado. Aí sim, ele teria motivos, então, a situação era pior, ele teria motivos, então, para negar Jesus, e ele não nega. Aí ele afirma, numa situação mais difícil, numa situação mais ameaçadora, ele tem coragem de manifestar a sua fé, de defender a sua fé diante daqueles que os estão ameaçando. Então perceba que a questão não é a circunstância. Então nós não temos a desculpa para dizer, eu caí porque fui tentado, eu falhei porque fui pressionado, eu mirei, eu respondi com ira porque eu fui provocado. Não, a circunstância não tem o poder de mudar aquilo que nós somos. As circunstâncias só conseguem revelar o que nos rege. Se o que nos rege é a nossa natureza carnal, a consequência é nós deixarmos que os sentimentos carnais reajam nos momentos de dificuldade. Agora, se o que nos rege é o Espírito de Deus, então as nossas reações são espirituais. Perceba que quando Pedro vai negar Jesus, e aqui eu vou fazer o contraste desses dois momentos. Então eu vou falar de 3 coisas que são evidenciadas nesses momentos de tentação, nesses momentos de provação, nesses momentos de dificuldades. 3 coisas são evidenciadas em nós para nos revelar quem está nos regendo ou o que está nos regendo. Porque Pedro nega Jesus. É por causa da situação de ameaça, do medo que ele sente? Também, mas não, o medo não tem esse poder. As circunstâncias não têm esse poder. Mas o que nos rege tem este poder de nos fazer ter as reações segundo a carne ou segundo o Espírito. Então eu quero falar sobre 3 coisas, sobre 3 pontos indispensáveis para nós identificarmos o que está nos regendo, para nós descobrirmos em cada situação se nós estamos aptos a estar de pé ou estamos propícios a cair. Primeiro, oração. Pedro, quando ele nega Jesus, os momentos que antecedem a isso, Jesus sabendo do momento que eles iriam passar, o que Jesus faz, chama-os para a oração. Jesus chama os seus discípulos para o Jardim das Oliveiras, para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsêmani, para orar. Jesus tira em especial 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e com esses 3 ele vai mais fundo, ele vai mais para dentro, ele vai mais para cima no monte, para a oração. Jesus, sabendo do momento que eles iam passar, chama os seus discípulos. Jesus vai sozinho e deixa os 3, diz, fiquem aqui, velai comigo. Vigiai comigo, orai comigo. Jesus entra para orar. Quando Jesus volta, o que eles estão fazendo? Dormindo. Lembra-se do que Jesus fala? O texto diz, em Mateus 26:40. Voltou Jesus e encontrou seus discípulos dormindo.
e disse a Pedro: não podiam velar comigo apenas 1 hora? Perceba, Jesus sabia do que Pedro ia passar, do que Pedro ia sentir, do medo que Pedro ia enfrentar. Perceba que Jesus volta e tem 3 dormindo, Pedro, Tiago e João, mas Jesus só pergunta para Pedro: vocês não poderiam vigiar comigo, Pedro? Pelo menos 1 hora? Deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que você vai passar por um processo, todas as vezes que nós vamos passar por uma provação, por uma tentação, o Espírito Santo nos convida para orar. Pedro não ouviu o convite e ele estava vulnerável na hora do medo. Quer estar pronto para enfrentar os medos? Quer estar pronto para enfrentar as tempestades? Aceite os convites, aceite a voz do Espírito Santo da oração. Não saia da oração, não fuja da oração. Pedro, no momento mais precioso, no momento mais preciso, que ele mais precisava orar, ele dormiu. Quando Jesus, sabendo tudo que eles passariam, sabendo que Jesus ia ser tirado deles, Jesus sabia que ia ser levado ao julgamento. Jesus sabia que os seus discípulos ficariam ansiosos, preocupados. Jesus os convida para orar. E Pedro dorme, João dorme, Tiago dorme. Por isso Pedro, lá na frente, vai negar Jesus, porque lhe faltou oração. Vamos fazer o contraste agora com a situação de Atos 4, quando Pedro está encarando os seus acusadores, os seus questionadores. Quando Pedro não tem medo de ser preso, quando Pedro está respondendo e defendendo a sua fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que nós lemos, quando eles curam o paralítico e os escribas, os fariseus, os mestres da lei, vêm pegá-los e levam para o sinédrio para interrogá-los e questioná-los no nome de quem, com poder e autoridade de quem eles estavam fazendo isso, curando, eles tinham curado aquele paralítico, feito com que aquele paralítico andava. E agora Pedro não tem medo, Pedro olha no olho deles e diz: no nome de Jesus, aquele a quem vocês crucificaram, mas Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Que Pedro é esse? Esse não é o Pedro que dormiu no Getsemane, mas esse é o Pedro, lembra? Volte um capítulo. Se você voltar a alguns versículos, você vai ler no capítulo 3. Esse é o capítulo 4, onde Pedro está ousado, onde Pedro está dizendo: é Jesus, o Nazareno, que vocês crucificaram. É no nome dele que nós curamos. Volte um capítulo e você vai ver o que Pedro estava fazendo. O capítulo 3 diz: e subiam Pedro e João à hora da oração à nona. No versículo 3. No versículo 1 do capítulo 3, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, à nona. Eles estavam indo orar. E o texto sugere que eles tinham essa hora todo dia para orar, porque está denominando a hora da oração. Era uma hora específica, era uma hora marcada, era uma hora reservada para a oração. E neste momento é que é operado a cura daquele paralítico, e é nesse momento em que eles são questionados, eles são levados para o sinédrio e são questionados no nome de quem? Pedro não tem dúvida. Por que Pedro não tem dúvida? Porque Pedro estava debaixo de oração. Viu a diferença? Lá atrás, Pedro dorme no Getsemane ao invés de orar, na hora que foi convidado para orar. E quando ele encara alguém dizendo: você é um deles, você andava com ele não tem coragem de confessar a sua fé, ele não tem coragem de defender a sua fé, porque ele estava sem oração. Já que Pedro tinha vindo da oração, tinha levantado o paralítico, e ele olha nos olhos dos seus acusadores, dos seus questionadores, e tem coragem de defender a sua fé. O segundo ponto que eu quero colocar é a intimidade ou a proximidade com Deus e com as coisas de Deus. Perceba que no texto em que Pedro nega Jesus, no texto em que Pedro cede para os sentimentos da carne, Pedro, o versículo que nós lemos, que é o versículo de número 54 do capítulo 22 de Lucas, diz assim: então prenderam Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia
à distância. Pedro o seguia à distância. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta seguir Jesus à distância. Pedro, que por 3 anos e meio andou colado com ele, por 3 anos e meio acordava e dormia com Jesus, agora está seguindo Jesus à distância, porque a circunstância trouxe medo ao coração de Pedro. Essa distância vai custar caro, porque Pedro está dando lugar ao sentimento carnal. Pedro está deixando a carne reger as suas atitudes e os seus sentimentos. E o que vai acontecer? Pedro não vai conseguir dizer sim, eu sou um discípulo dele. Pedro vai negar, Pedro vai cair, Pedro vai errar. Assim também eu e você, se nos distanciarmos das coisas de Deus, se nos distanciarmos, não adianta ir para a igreja estando distante dele. Não adianta termos um cargo estando distante dele, das coisas dele, da sua palavra. Não adianta. Agora vamos fazer o contraste com a segunda situação, onde Pedro está usado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, depois dele ter curado, depois dele ter levantado o paralítico, ou melhor, no ato de levantar o paralítico, que Pedro disse para o paralítico? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda. Olha a intimidade de Pedro. Ele está dizendo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho. Queridos, Pedro entendeu o que Jesus fez quando soprou sobre eles na casa, dizendo, recebei o Espírito Santo. Pedro estava próximo, Pedro estava íntimo, tão íntimo para dizer, eu tenho ele aqui em mim, e eu posso dizer, levante e ande, no nome de Jesus. Olha a diferença de um Pedro que se distanciou em Lucas 22, quando Jesus é preso. Agora esse Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele está tão íntimo, mas tão íntimo, mas tão íntimo, que ele olha para o paralítico sem dúvida e diz para ele, olha para nós, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. É só quem é íntimo, só quem é próximo, só quem tem uma relação estreita com Deus e com a sua palavra, sabe o que de fato tem e o que de fato é. E o terceiro e último ponto que eu queria colocar, Pedro, ao negar a Jesus, ele teve algumas atitudes que antecederam o momento desse fato. E uma das coisas foi Pedro ignorar a palavra de Jesus. Jesus vinha avisando, vai chegar o momento em que eu serei entregue na mão dos homens. Vai chegar o momento em que eu serei morto. Vai chegar o momento em que eu serei tirado de vocês. Jesus, depois de fazer algumas turnês, volta para Jerusalém e ele avisa, chegou o momento. Eu serei entregue na mão dos malfeitores. Pedro olha para Jesus e diz, de maneira nenhuma, Jesus. Não permita que isso seja feito contigo. Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava ignorando o que Jesus vinha dito há muito tempo. Jesus vinha dizendo que era necessário que isso acontecia. A palavra de Jesus estava dizendo para Pedro, isso tem que acontecer para se cumprir as escrituras. Mas Pedro deu mais vazão ao seu sentimento, que era querer ter Jesus com ele para sempre, do que a sua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Nunca coloque seus sentimentos, nunca coloque a sua vontade acima da palavra do Senhor, porque senão você pode trocar os seus pés pelas mãos, porque senão você pode confundir as coisas, como Pedro fez. Depois, Jesus continua falando, e Jesus diz, esta noite vão me prender, e vai se cumprir o que está escrito pelo profeta, vocês todos vão fugir, porque está escrito, ferirei o pastor, e suas ovelhas fugirão. Pedro se levanta de novo,
E só faltou chamar Jesus de mentiroso. E disse, ainda que todos esses te neguem, eu jamais te abandonarei. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, ainda hoje, antes que o galho cante 2 vezes, por 3 vezes você me negará. Pedro disse, jamais eu farei isso. Se necessário for, eu darei minha vida por ti, mas eu não te negarei. De novo, Pedro, ignorando a palavra de Jesus e dando vazão ao seu sentimento, às suas vontades. Nem sempre a palavra do Senhor liberada para nós vai coincidir com a nossa vontade. Nem sempre o que o Senhor quer fazer conosco é o que nós queremos que Ele faça. O que o Senhor tem para a nossa vida é o que nós queremos que Ele tenha. E porque Pedro está despreparado, primeiro, porque na hora da oração ele dormiu no Getsemane. Segundo, ele se distancia de Jesus. Terceiro, ele ignora a palavra. Vamos contrapor isso com a segunda momento de Pedro, o Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando ele é questionado a respeito de com que autoridade ele tinha curado aquele paralítico. Ele não tem dúvida. Aliás, antes disso, quando o paralítico levanta, ele entra no templo saltando, e ele vem e se apega aos pés de Pedro e João. A multidão se aglomera, porque eles conheciam o paralítico, e sabia que ele estava ali há muito tempo. Pedro não perde tempo. E no versículo 11 do capítulo 3 em diante, Pedro começa a pregar para aquela multidão, e dizendo que aquilo tinha sido operado pelo poder de Jesus. Aí vêm os escribas, aí vêm os fariseus, e mandam pegar Pedro e João e levar para o sinédrio, para questionar a Pedro. O que Pedro faz? Ele não fala o que sente, ele não fala o que pensa. De novo ele prega a palavra aos fariseus, aos mestres, aos doutores da lei. Então, queridos, não são as circunstâncias, não é o que passamos, não é o que enfrentamos, não é a desculpa que nós temos, isso não é a desculpa para nós justificarmos as nossas falhas, para nós justificarmos as nossas fraquezas e os nossos erros. Não é o que nós enfrentamos. O que nos faz cair, o que nos faz errar, é como estamos, é o que está nos regendo. Se nós estamos sendo regidos pela carne, fatalmente, nos momentos de tribulação, nos momentos de provação, nos momentos de tentação, vai se manifestar aquilo que nos rege. E se o que nos rege é a nossa carne, fatalmente, nós vamos cair, nós vamos tropeçar, nós vamos errar, nós vamos perder. Mas se nós estamos fazendo a lição de casa em oração, em intimidade com Ele, com a sua palavra, então certamente nós daremos uma resposta aos momentos de dificuldade, aos momentos de opressão, aos momentos de pressão. Nós daremos uma resposta espiritual. Quem é você? O Pedro de Atos dos Apóstolos ou o Pedro de Lucas 22, que não tem coragem de confessar e afirmar a sua fé, que nega a sua fé nos momentos de pressão? Quem somos nós? O Pedro de Lucas 22 ou o Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4? Depende de você. A reação que as circunstâncias vão arrancar de mim, a reação que a pressão vai arrancar de mim, depende de como eu estou, de quem está me regendo, do que está me regendo. Se o que está me regendo é a minha carne, então a minha reação vai ser carnal. Se o que está me regendo é o Espírito, então a minha reação será espiritual. Como você tem reagido? Agora eu gostaria que você refletisse como você está reagindo a este momento. Se você está reagindo como Pedro reagiu em Lucas, apavorado, desesperado, preocupado, inquieto.
Talvez é porque está te faltando ouvir a voz do Espírito te chamando para oração, para a intimidade e para a palavra. Agora, se você tem feito isso, se você tem feito a sua lição de casa, se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de proximidade com Deus e uma vida de meditação na palavra, eu tenho certeza que a sua reação nesse momento é de calma, é de tranquilidade e é de coragem. Assim como o versículo 13 do capítulo 4 diz, vendo a coragem de Pedro e João, o mesmo Pedro medroso de Lucas, capítulo 22, que nega que conhece Jesus. É o Pedro corajoso de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, porque aquele tinha acabado de orar no templo. Aquele tinha uma vida cheia do Espírito Santo, porque é isso que diz o versículo que nós lemos. O versículo de número 8 do capítulo 4. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes, no nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, é no nome dele que nós operamos este milagre. Este Pedro, corajoso, é o mesmo Pedro que negou Jesus. A diferença não é a circunstância, porque essa circunstância era mais difícil. Aqui era Pedro que estava sendo interrogado. Aqui era o próprio Pedro que estava sendo questionado e ameaçado. Lá atrás, Pedro não sofria ameaça ainda. Quem estava sendo ameaçado era Jesus. E ele já estava amedrontado. Aqui a ameaça vem direto para ele. Mas ele não tem medo. Porque ele estava debaixo de oração, em intimidade com o Espírito Santo e com a palavra na ponta da língua. Quer vencer seus medos? Quer superar as tribulações? Quer transpor qualquer dificuldade? Mantenha essa lição de casa. Vá para a oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem te convidado. Eu disse no início para quem está chegando agora. Quando Jesus, sabendo do que ia passar, o que ele faz? Ele chama. As horas que antecederam a prisão de Jesus foram no monte orando com seus discípulos. Só que, no momento de orar, Pedro, Tiago e João dormiram. Jesus sempre nos chama para orar, porque ele já sabe quando e como vai vir a tempestade. Esteja atento à voz do Espírito. Mantenha uma vida de oração. Mantenha uma vida de proximidade, de intimidade com Deus. E mantenha uma vida de relacionamento com a palavra. Assim, as circunstâncias, quando vierem, elas não vão manifestar as suas emoções carnais. Mas você vai ter controle para manifestar a reação do Espírito. É claro que a carne de Pedro continuou sendo o mesmo ser humano depois que foi cheio do Espírito Santo. Ele continuou sentindo medo. É claro que quando chamaram ele para o Sinédrio, a carne dele temeu. Ele sentiu medo. Mas o Espírito Santo era quem regia ele nesse momento. Quem te rege? O que está te regendo? Isso vai determinar as reações que você vai ter em cada circunstância de pressão, de opressão, de provação e de tentação. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Guarde esta palavra. Não são as circunstâncias, não são as dificuldades, as provações, as tentações que nos fazem cair. É o que nos rege, que vai nos fazer dar a resposta, carnal ou espiritual. Amém? Tome esse exemplo de Pedro. Pedro, como eu e você, que amamos a Jesus, que seguimos a Jesus, que também somos humanos. Pedro nos deixa essa lição de 2 momentos, onde ele estava vacilando, sem orar, vacilando, sem aceitar a palavra, ignorando a palavra e também se afastando de Cristo. Ele errou. Mas quando Pedro estava firme na oração, com a palavra na ponta da boca, em intimidade com o Espírito Santo, ele encarou todos os seus medos e teve coragem de assumir a sua fé.
Amém? Que isso possa ser uma verdade na sua vida, que Deus venha abençoar sua casa, sua família, que Deus possa trazer provisão no seu lar, aqueles que estão assistindo esta live ao vivo ou remotamente, eu ministro provisão de Deus sobre a sua casa. Nós como igreja estamos aqui para auxiliá-los, tá bom? Não há de haver necessidade alguma no meio de nós, porque o papel social da igreja também deve ser cumprido. Então ninguém que está me ouvindo deve passar necessidade sem nos comunicar, porque nós estamos aqui para ajudar a atender às necessidades de todos que precisarem de nós, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar através do Espírito Santo falando ao seu coração, para que esses momentos que têm sido tão comum na nossa vida, momentos de opressão, e agora nesse presente momento, momento de instabilidade e incerteza, que esses momentos não venham tirar você do centro, não venham tirar você do equilíbrio, não venham tirar você do foco, porque você tem um Deus, você tem o Espírito Santo, e você tem a convicção de que tudo vai acabar bem, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo possa reinar em cada lar, em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Até domingo, nós vamos ter a nossa live de Santa Ceia no domingo pela manhã, às 10 horas, amém? Então, ajude a gente aí a comunicar aos irmãos. A nossa live de Santa Ceia vai ser no domingo às 10 horas, ok? Vai ser feita este mês, como foi o mês passado. As informações maiores estão sendo passadas pelo WhatsApp, aí, pelo nosso grupo, como vai estar sendo feita a nossa Santa Ceia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos poderosamente, no nome de Jesus. Tenha uma boa noite, uma quarta-feira, um final de semana, um final desta semana abençoado, em nome de Jesus.